Imagine você sendo uma criança de 4 anos e você perceber que o que você está vendo, com quem você está conversando ali no cemitério, não estava vivo. Olha, a história que eu quero compartilhar aqui com vocês é da minha primeira experiência mediúnica, pelo menos a que eu lembro, tá? E assim, é uma coisa que não sei o quantos de vocês já passaram por isso, pode ser na infância como foi comigo, pode ser mês passado, não importa. O que eu quero compartilhar é vocês compreenderem primeiro de que você não está sozinho passando por isso. Isso é uma coisa que para quem tem essas capacidades mediúnicas, essas capacidades sensoriais, sensitivas, esses seus outros sentidos aguçados e manifestos, isso vai fazer parte da tua vida, isso é a sua realidade, tá? Então, é mais também como contar a minha história pessoal, mas tá passando para vocês de que não é para se desesperar, não é para transformar isso em medo, e sim, e você entender que existem ferramentas sim para trabalhar e tirar o melhor disso sim, porque à toa não é que você veio com essa calibragem aí diferente. Olha, então eu tinha 4 anos mais ou menos e foi num velório, né, num sepultamento de um familiar, digamos que distante. Se eu não me engano, ele era primo da minha avó. Eu morava com a minha avó. Eu não lembrava muito, eu havia visto ele poucas vezes, e para uma criança, 4 anos também, né? Muita gente, se ela não convive muito tempo com a pessoa, para ela é quase um desconhecido. Ok, estamos lá no velório, vamos avançar. Estamos lá no cemitério, no velório, e eu fiquei, é lógico, uma criança, né? Ela não entende muito, tá certo que eu interagi com os adultos ali falando, morte, 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 morte. Mas a morte para uma criança de 4 anos não é tão real, né? Quanto é para os adultos. Então eu estava entediado. E eu decidi sair dali, da salinha onde fica ali o corpo, o caixão. Fui dar uma volta lá fora, ali no gramado, naquela área externa do cemitério. Era pela manhã, tá? Então estava bem claro, estava ensolarado. E aí eu sentei ali, era um barranco, gramado, sentei ali, fiquei olhando para o horizonte. E aí eu percebi que sentou do meu lado um senhor e começou a falar coisas aleatórias, coisas que não faziam muito sentido. Não lembro, mas eu lembro que... Não lembro o que era, mas eu lembro que eram coisas completamente sem sentido. E ele falando. E eu percebi que ele estava descalço, mas de terno. Vocês já sabem do que eu tô falando. E aí eu olhava para os pés dele assim, eu olhava e aquilo estava estranho. E aí uma tia minha, que é uma pessoa foi muito presente na minha infância, que nós morávamos juntos todos na mesma casa, eu, essa tia, minha avó. Uma tia minha, ela veio me procurar e me chamando, chegou até mim, me pegou pelo braço, me puxou e brava, porque eu tinha sumido e com quem que eu tava falando, que eu tava falando sozinho. Até então, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. De novo, eu era uma criança de 4 anos. E aí eu falei que eu tava falando com o tio. E ela, que tio? E aí ela me levou de volta para a região, ali para a salinha onde fica, né, o caixão exposto, né, aquela coisa mesmo de estar velando, onde o pessoal fica em volta. E quando nós chegamos eu olhei para ele, eu falei para ela, ele. E ela virou e ficou muito brava. Aí eu tenho que colocar aqui, quem me conhece já do meu canal antigo, eu já contei essa história e já contei um detalhe, minha família é testemunha de Jeová, tá? Então esse detalhe é muito importante, vocês devem entender por quê. Então com certeza isso foi uma coisa que incomodou muito ela e a ponto dela ficar irritada, de ela ficar agressiva. Ou era uma brincadeira muito de mau gosto da minha parte, ou sabe lá o que, né? Resumindo, eu desgarrei dela de novo e fui lá pra fora de novo, tá?
Quando eu fui lá para fora de novo, alguma coisa me chamou a atenção e eu olhei para trás, na direção da salinha. Neste momento, eu vi um homem nos seus 30 e poucos anos, um cabelo preto, bem penteado, parecia que era brilhante, parecia aquele excesso de gel, né, no cabelo. Estava com um terno preto, camisa branca, mas sem gravata, aqui meio aberto os primeiros botões. Só que acontece, toda vez que eu vou contar essa história eu me arrepio. Ele veio atravessando pela parede. É como se ele tivesse vindo da outra sala, por trás da parede da sala do velório. Entendeu? E ele veio, entrou, e aí ele ficou me olhando. E eu, na porta dessa salinha, então eu estava a no mínimo 5 metros. E aí ele ficou me olhando, chegou até o corpo, colocou uma mão no peito, uma mão na testa. Ele baixou, mantendo o olhar em mim. Ele baixou, é como se ele fosse dar um beijo na boca do corpo ali, né, do defunto. Só que na verdade ele puxa, e na hora que ele puxa, ele joga o corpo para trás. Uma coisa branca, parecia meio leitosa, mas era aérea, né? Como se fosse uma fumaça, mas era muito denso para ser uma fumaça. Branca saiu da boca do corpo, lá do tio-avô, para a boca desse homem. Ele deu um sorriso irônico para mim. Nisso passou uma pessoa na frente e, como cenas de filme, né? Passou a pessoa na frente e ele havia desaparecido. De novo, a criança de 4 anos não fazia a menor ideia, achou tudo aquilo no máximo estranho. Neste momento eu senti essa coisa do calafrio, de uma sensação de desespero, de uma sensação de vontade de chorar muito grande, tá? E não tinha como ser luto pelo tio-avô, porque se eu o vi na minha memória 2 vezes na minha vida, teria sido muito. Então não era luto, não era saudade, não era tristeza. Era uma coisa que vinha de dentro. E aí na hora que eu olhei para fora, né, e aí lembra que eu falei que da salinha ia para um barranco de gramado, e aí lá embaixo eram as lápides, né, ali todas as covas. Na hora que eu olhei para esse horizonte, aquele céu ensolarado, para mim havia virado uma forma de neblina. E era denso, e era forte, e era pesado, tá? E essa sensação de vontade de chorar, de parecer que eu estava desmanchando, foi aumentando. Novamente eu senti uma mão pegando no meu braço, era novamente aquela minha tia, me chamando, querendo me tirar da frente, porque haviam fechado já o caixão, estavam querendo passar para fazer toda aquela procissão, né, que vai até a cova, para sepultar mesmo. Então eu queria me tirar do caminho porque eu estava parado bem na porta. Nisso que eu senti a mão dela, o céu clareou novamente. A sensação dos calafrios, do arrepio, continuou por um tempo. A tristeza, aquele desespero, eu não lembro de ter continuado, mas foi pesado. Foi muito pesado. Eu fui ter consciência de mediunidade, de coisas do gênero, como vocês podem entender, eu convivia só com pessoas testemunhas de Jeová. Então, quando eu estava já para adulto, final de adolescência, sei lá, 16, 17, que eu comecei a conviver com outras pessoas, e aí eu comecei a procurar, pesquisar por conta, e eu comecei a ter uma visão diferente do que eu tinha dentro de casa. E aí é um ponto que eu quero falar. Mas antes de mais nada, deixa eu só deixar aquele recadinho rapidinho. Se você estiver interessada numa consulta particular de tarô, de aconselhamento espiritual ou até sobre os meus trabalhos magísticos, eu vou deixar meus dados lá embaixo na descrição do vídeo. Se eu lembrar, eu também vou colocar fixado ali no primeiro comentário, tá? Estarei à disposição, é só chamar. Mas voltando, foi uma experiência muito difícil porque, como vocês podem compreender, eu cresci numa família de testemunhos de Jeová, então eu tive que buscar por conta sozinho
compreensões, eu tive que começar bem do levinho, bem do kardecismo, bem aquela coisa aí, galgando, estudando e tal, e não sei o que, até chegar onde eu cheguei até hoje. E aí, como eu disse no início, eu compartilhando uma experiência particular, mas está passando para vocês de que muitas coisas que você pode estar passando ou já ter passado na sua vida, elas poderiam ser muito mais fáceis para você lidar se você tivesse um respaldo. Se você teve, que assim seja, que ótimo. Se você não teve, nunca é tarde. Então pesquise, procure, não aceite qualquer opinião, tá? Uma pessoa te pegar pelo braço e falar, vamos no meu centro, vamos numa pessoa que eu conheço, vamos no não sei o quê. Não vá cegamente, mantenha aquele questionamento, tá? Para você compreender qual é a sua vibração, qual é a sua linha, porque esse caminho espiritual, muitas vezes, ele é solitário, tá? Muitas vezes você vai conhecer pessoas que também são espiritualizadas, que também seguem um caminho mais esotérico, até magístico, mas você às vezes pode ter a sensação de que nenhum desses nichos você se encaixa. E tudo bem. Isso significa que você é mais especial ainda do que você imaginava. Significa que você não está cabendo dentro de templo algum. Então continue estudando, continue buscando, continue praticando, porque você não vai se arrepender. Porque essa experiência que eu passei aos 4 anos de idade, eu continuei passando o resto da minha vida. E se eu não tivesse o esclarecimento que eu busquei e trouxe para a minha vida, depois na vida adulta, eu não sei quem eu seria, como eu estaria, se eu não estaria no loucos ou sabe lá o quê. Eu só não teria surtado e me enfiado numa igreja para tentar reprimir, para tentar me alienar, para tentar fugir daquilo que eu sou. Então, se você sente um pouquinho disso, saiba, você não está sozinho, não está sozinha e não é o fim do mundo. É fácil de resolver. Como eu já disse, se você precisar, deixa nos comentários, entre em contato, eu vou estar sempre à disposição. De novo, você não está sozinho, não está sozinha. Tá bom? E se você está ainda palpando, tentando compreender mediunidade, clica nesse vídeo aqui, que esse daqui eu estou explicando mediunidade, os tipos de mediunidade, e aí, digamos, pode ser já uma videoaula 1, mas para ver se vídeo era esse, então gratidão, ararita a todos e um grande abraço.